Brasileiro fugitivo da justiça é preso pela polícia de imigração em Massachusetts. Estados Unidos impõe sanções a empresas da Colômbia por transporte de imigrantes ilegais rumo à fronteira. Faltando 6 meses para as eleições, empate entre Biden e Trump nas pesquisas mostra cenário incerto. Brasileiro morador de Massachusetts ganha $1 milhão na raspadinha. E a gente fala sobre a mobilização dos brasileiros nos Estados Unidos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma verdadeira onda de solidariedade está mobilizando a comunidade brasileira nos Estados Unidos em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro de 23 anos foi preso pela polícia de imigração em Massachusetts. Ele era procurado pela Justiça do Paraná por tentativa de homicídio. Essa é a foto do momento da prisão desse brasileiro, que não teve o nome divulgado. Ele foi capturado perto da sua residência na cidade de Lowell, logo depois de uma intensa investigação. O brasileiro entrou ilegalmente aqui nos Estados Unidos em março de 2023. Mas foi apenas em outubro que a Justiça do Paraná emitiu um alerta na Interpol pelo fugitivo. Com base nessa informação, o Bureau, que é a Polícia de Imigração e Remoção, foi em busca desse brasileiro e o prendeu em Massachusetts no dia 2 de maio. Ele está detido e deverá ser deportado para o Brasil. E os Estados Unidos aplicaram uma série de sanções a empresas colombianas por transporte de imigrantes rumo à fronteira aqui do país. Os executivos são suspeitos de ajudar as pessoas que tentam atravessar a selva de Darién para chegar ao Panamá e depois seguir em direção ao território norte-americano. Segundo uma investigação do governo dos Estados Unidos, executivos de várias empresas marítimas da Colômbia estariam ligadas ao transporte ilegal de imigrantes através da fronteira entre a Colômbia e o Panamá. Diante disso, a Casa Branca impôs sanções econômicas e de vistos pesadas contra esses empresários. O anúncio veio após uma reunião de autoridades na Guatemala que teve como foco o aumento da fiscalização na região para tentar barrar as cruzadas ilegais. Autoridades alertam que o aumento das travessias pela perigosa floresta de Darién gera um impacto profundo na crise que assola os Estados Unidos. A selva de Darién tem sido uma importante rota para migrantes de todo o mundo que planejam chegar ao território norte-americano de forma ilegal ou pedindo asilo. Em 2023, mais de 500 mil de migrantes passaram pela selva de Darién, de acordo com dados do governo panamenho. E apesar de um acordo firmado no mesmo ano entre Estados Unidos, Colômbia e Panamá para reprimir as travessias, elas permanecem altas neste ano, com 37 mil registros até março. Essa notícia agora é para os estudantes que moram na Flórida e sonham com as universidades. Você já ouviu falar no Bright Futures? É um programa de bolsas de estudo para nível superior, financiado parcialmente pelo sistema de loteria estadual. A Carla Marinho explica para a gente como funciona esse benefício aqui na Flórida. O programa é voltado para estudantes que sonham em ingressar em uma faculdade. Só no ano fiscal de 2022-2023, o Bright Futures, financiado pela Florida Lottery, investiu quase $550 mil para que universitários pudessem concluir seus cursos. Apesar de existir há 27 anos, poucos alunos conhecem esse programa e aplicam para essas bolsas. Existem várias opções de auxílio financeiro da Bright Futures que podem cobrir até 100% das despesas, mas é preciso atender alguns requisitos. Para se qualificar para o Bright Futures, que é uma bolsa escolar muito generosa oferecida para os residentes da Flórida, o aluno precisa de, número 1, se graduar de uma high school, que pode ser de uma escola pública, pode ser de uma escola online, pode ser de escolas particulares ou até mesmo de homeschool. Além disso, o aluno precisa ter uma boa nota. A gente chama aqui de GPA. Ele precisa de ter um GPA de no mínimo 3,5. Além disso, ele tem que ter uma boa qualificação num teste chamado SAT ou ACT. Muito importante, essa bolsa é oferecida para residentes da Flórida que sejam cidadãos americanos ou para as pessoas que ainda não são cidadãos, mas têm um visto permanente aqui nos Estados Unidos.
Horas de serviço comunitário também estão entre as exigências, mas este ano uma novidade no programa deve ajudar a aumentar a elegibilidade. É muito importante que o aluno complete 100 horas de serviço voluntário ou 100 horas de trabalho remunerado, que é uma coisa ainda muito nova, mas atentem para isso. Pode ser voluntário ou pode ser também algum trabalho remunerado. Se você se interessou por esse programa, basta acessar o site floridabrightfutures.gov para solicitar a bolsa de estudos. Mas é importante ficar atento ao prazo de inscrição, que termina no dia 31 de agosto. Além do Bright Futures, existem oportunidades de outras bolsas através das faculdades nas quais os alunos estão aplicando. Então, eu acho muito interessante fazer uma pesquisa para saber se existe outra possibilidade de bolsas através das faculdades. E depois do intervalo, faltando 6 meses para as eleições, empate entre Biden e Trump nas pesquisas mostra cenário incerto. E a gente mostra que a onda de crimes no país, que muita gente relaciona à imigração, vem caindo, segundo dados do FBI. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTapSend. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Faltando 6 meses para as eleições aqui nos Estados Unidos, pesquisas mostram um cenário incerto nas urnas. Os pré-candidatos Biden e Trump aparecem com um empate técnico, com uma diferença de 1,5 ponto percentual em favor do republicano. Temas como imigração, aborto, guerras, processos judiciais estão confundindo os eleitores indecisos e também dividindo opiniões. Trump bate em questões como a deportação em massa, campos de detenção para imigrantes, gastos com guerras. Mas os julgamentos envolvendo o ex-presidente estão afetando a sua popularidade. Já Biden tenta capitalizar em temas como preservação do aborto, redução de custos de saúde, economia estável e empregos. Mas o desgaste do cargo com promessas não cumpridas estão derrubando o apoio ao democrata. A percepção dos eleitores vem variando muito nos últimos 4 anos e isso deixa o panorama incerto para a votação que acontece em novembro. Por enquanto, Trump é apontado como preferido nos 7 estados considerados indefinidos e essenciais: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Mas até novembro, segundo a pesquisa da CNN, esse cenário pode mudar novamente. A gente conversou com um professor de Relações Internacionais que fez uma análise sobre essa situação. Olha só. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que existem algumas agendas temáticas que fazem parte dessa conjuntura polarizada nos Estados Unidos e que acaba dividindo o eleitorado. Então a gente consegue ver isso claramente em alguns temas mais conservadores, como a questão do aborto, alguns temas também ligados à imigração, à deportação, inclusive, de imigrantes indocumentados. Tudo isso acaba levando a uma certa polarização na disputa presidencial. Um outro ponto também que é interessante a gente compreender em relação ao fraco resultado do governo Biden em termos de aprovação é a conjuntura econômica dos Estados Unidos. Embora a gente não possa dizer que é uma conjuntura negativa, mas houve uma diminuição da atividade econômica em relação ao ano passado e que também tem levado a uma diminuição do consumo e, claro, do aumento dos preços nos Estados Unidos. O que também leva a um outro cenário de aumento, de continuidade do aumento dos juros norte-americanos, o que leva também a um resultado econômico relativamente fraco. Então, essas situações, mas a própria polarização que vive hoje entre direita e esquerda na sociedade norte-americana e a influência que o Trump tem exercido no Partido Republicano acabam ajudando a compreender esse cenário. A onda de crimes no país, que muita gente tem relacionado com a crise de imigração, é uma grande preocupação da população. Esse tema vai ser um dos destaques das campanhas eleitorais deste ano entre os pré-candidatos Trump e Biden. Mas um novo relatório do FBI apontou que a violência, ao contrário do que parece, vem diminuindo aqui nos Estados Unidos.
No primeiro trimestre de 2024, os homicídios, estupros, roubos e assaltos reduziram 45% em comparação com o mesmo período do ano passado. Embora a onda de crimes ainda seja mais prevalente do que era na pré-pandemia, os dados apontam para uma tendência de queda geral no país. O pré-candidato Biden diz que esse resultado é esforço do seu governo. Já Trump prega o contrário, afirma que o país vive uma onda de criminalidade sem precedentes e questiona os dados do FBI. O levantamento indicou, por exemplo, que os assassinatos caíram 18% em New York e 24% em Washington, D.C., 2 epicentros de violência no país. Apesar dos números confirmarem essa redução da criminalidade, a percepção da população é outra. Segundo sondagens públicas, 77% dos moradores do país se sentem inseguros nas ruas. Esse tema está sendo apontado como um dos fatores cruciais das eleições deste ano. A criminalidade vem paralelo à imigração, já que muitos eleitores acreditam que os indocumentados são responsáveis por parte da onda de crimes no país. Agora a gente fala sobre direção. Uma reclamação constante dos brasileiros aqui nos Estados Unidos é que o trânsito por aqui não é nada bom. E não somente por causa dos congestionamentos, né, Ruth? Mas também pelos motoristas. Afinal, quais são as piores regiões do país para se dirigir, hein? A pior cidade dos Estados Unidos para se dirigir pode não ser o seu primeiro palpite. Não é Nova York nem Los Angeles. Segundo um novo estudo de consultoria da Forbes, quem está no topo dessa lista é Oakland, na Califórnia, que obteve o primeiro lugar por várias razões, desde um alto número de acidentes fatais, preço da gasolina, má condução e trânsito. A segunda pior cidade para se dirigir é Miami, na Flórida. Seguindo a lista vem São Francisco, na Califórnia, Houston, no Texas e Filadélfia, na Pensilvânia. O estudo analisou 47 áreas metropolitanas e considerou várias métricas que vão de congestionamentos, a experiência e responsabilidade de condutores, segurança, custo de propriedade de carro e acesso à manutenção. Com isso, se descobriu também qual é a melhor cidade do país para se dirigir: Raleigh, na Carolina do Norte. E depois do intervalo, FAA aprova antidepressivos para profissionais do setor aéreo que estão sobrecarregados. E tem reportagem sobre a importância dos cuidados de saúde mental para prevenir doenças cardíacas graves. Saúde mental dos pilotos em foco. A FAA, a Administração Federal de Aviação, anunciou que vai permitir novos antidepressivos para pilotos e controladores de voo que a cada 6 meses passam por avaliação médica. A mudança adiciona uma nova categoria de remédios para tratar os profissionais do setor aéreo que estão sobrecarregados com a falta de mão de obra no setor. Esse estresse está aumentando os riscos para pilotos, controladores e também passageiros, como nos mostra agora a repórter Eloá Urazen. Quando o assunto é saúde mental, o céu não deveria ser o limite, mas por muitos anos foi. Profissionais da aviação temiam buscar ajuda e sofrer represálias, uma vez que a alta periculosidade de suas atividades pede uma saúde inabalável, inclusive a mental. Sintomas de depressão ou ansiedade, por exemplo, poderiam ser suficientes para afastamento, suspensão ou até encerramento de carreira. Mas, com o avanço e aprofundamento da discussão sobre saúde mental, os órgãos reguladores também revisitaram suas regras, liberando o uso de algumas substâncias controladas sob supervisão médica. Mais recentemente, o FAA aprovou 3 novos medicamentos contra a depressão para pilotos e controladores aéreos, uma decisão celebrada por profissionais da área que enxergam nesta mudança um passo positivo, mas que não pode ser isolado. É motivo de comemoração, acho muito importante a gente ter esse espaço, mas não só, né? Acho que só a medicação ela não funciona. Isso não só para essas questões da aviação, mas para qualquer outro paciente eu falo, não adianta ir só no psiquiatra tomar só uma medicação, porque a medicação ela é para curar sintomas, né? Ela é para tratar os sintomas e não a causa do problema. Então, o que está levando esse piloto, esse controlador, esse tripulante à depressão, a esse comportamento talvez suicida? O que a gente precisa prestar atenção é na causa, não só nos sintomas. A questão da saúde mental dos profissionais da aviação veio a público no ano passado, quando um piloto, fora de seu horário de trabalho, foi acusado de tentar derrubar uma aeronave deliberadamente.
Ele falou à polícia que lutava contra a depressão. Os remédios que combatem este mal carregam muitos estigmas e são frequentemente associados a efeitos colaterais impactantes. Para os especialistas, porém, fazer uso desses medicamentos com rigoroso acompanhamento médico é não só seguro, como em alguns casos, indicado. Existem, é claro, alguns efeitos colaterais como toda medicação, né? Então, por exemplo, esses inibidores, eles costumam dar um pouquinho de sonolência, mas isso depende muito da pessoa, do corpo que está absorvendo essa medicação, né? Normalmente, os efeitos colaterais, eles não aparecem tanto quanto os efeitos ruins da própria doença, né? Do próprio diagnóstico. Então, eu ainda acredito que isso vale a pena, apesar de poder alterar algumas coisas. Por isso que é importante entender a dosagem correta dessa medicação, o horário que ela deve ser ministrada. Não é toda medicação que pode ser tomada a qualquer momento. Tem medicações que são, por exemplo, psicoestimulantes para depressão e por isso elas não devem ser tomadas no período noturno. Então, existe um estudo muito grande da psicofarmacologia de como isso funciona. Então, eu acredito que, no geral, ainda é mais positivo do que negativo. Maio é o mês da conscientização da saúde mental. E você sabia que o bem-estar emocional e psíquico tem ligação direta com o coração? Os médicos dizem que saber cuidar bem da mente pode significar prevenir doenças cardíacas graves. Não basta fazer exercícios e manter uma alimentação saudável se a sua mente não estiver bem. O seu corpo vai ser o primeiro a sentir, principalmente o coração. How you're feeling can directly affect. Como você está se sentindo vai afetar sua saúde cardiovascular e bem-estar, explica o cardiologista Fred Gower. O médico diz que as pessoas desconhecem que a saúde mental e o coração andam de mãos dadas e estão diretamente conectados. Isso significa que o isolamento social, a solidão, depressão e outros transtornos mentais podem aumentar e muito o risco de ter um ataque cardíaco ou um AVC repentino. Idosos são as maiores vítimas da atualidade por ficarem cada vez mais isolados. Mas adolescentes estão aparecendo logo atrás por causa da alta dependência da internet, que está deixando jovens cada vez mais afastados dos contatos sociais e pessoais. O médico lembra que não adianta cuidar apenas da pressão arterial, glicose, colesterol e alimentação se a mente estiver perturbada e afirma que nada vai funcionar sem o bem-estar emocional, social e psíquico. Um estudo da American Heart apontou que os exercícios físicos fazem bem para a saúde de uma forma geral, incluindo o mental. A pesquisa sugere atividades leves de 100 a 150 minutos por semana para combater transtornos emocionais. Mas se nada disso funcionar, é preciso procurar ajuda médica para equilibrar corpo e mente. Uma mãe que deu à luz neste final de semana está eternamente grata a um policial que a socorreu no momento crítico. Ela estava a caminho do hospital em trabalho de parto quando o bebê decidiu que era hora de nascer. E a cena do parto, claro, viralizou. Destiny Allen lembra que era noite quando sentiu pequenas dores, mas jamais pensou que seriam de trabalho de parto. Eu estava ligando para minha mãe, mas eram dores pequenas, eu estava bem. Só uma hora depois aumentou e eu achei que podia ser o parto, então ela veio me buscar para irmos ao hospital, ela conta. Mas o bebê decidiu que não ia esperar chegar até a unidade de saúde. E quando o bebê começou a nascer, o cabo Jason Lee, que estava patrulhando a área, surgiu como um anjo. Once I opened the door and, we seen the baby, I'm like, oh man, like it's really going down. Ele conta que avaliou rapidamente a situação e lembrou do seu treinamento militar para ajudar no parto do bebê. Eu só pensava na mãe e na criança, queria que ficassem bem. Não sou enfermeiro, fiz o melhor que pude e tudo acabou bem. Comemora o agente. O bebê, Noah, chegou com segurança ao hospital e passa bem, mas segundo o policial, não é ele o herói dessa história. Ela é definitivamente uma heroína. Na idade dela, ter um menino jovem e saudável naquela situação e naquele ambiente é preciso muita coragem, diz o policial. E desse nascimento do bebê nasceu também uma amizade. Oh, thank you so much. You're welcome.
a big help on yesterday, and I'm really grateful for you. Para o agente, nada paga a alegria de servir bem a sua comunidade. E ele diz que seguirá firme no seu propósito de proteger a todos. No próximo bloco, o brasileiro morador de Massachusetts ganha $1 milhão na raspadinha. E a gente fala também sobre a mobilização dos brasileiros nos Estados Unidos para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um brasileiro que vive em Martha's Vineyard, no estado de Massachusetts, tirou a sorte grande na raspadinha. É que ele ganhou um prêmio de $1 milhão ao comprar essa raspadinha em uma loja de Dorchester. Segundo o Mass Lottery, o Gessimar Silva retirou o valor no começo desse mês e optou pelo resgate na hora. Assim, com os descontos, já voltou para casa com mais de $650 mil. Morador da ilha há quase 20 anos, o Gessimar trabalha como pintor. Funcionários da loja de loteria disseram que ele contou que não tira férias há 3 décadas. Agora, ele planeja desfrutar um merecido descanso com direito à viagem para a família. Agora é hora da previsão do tempo. Vem com a gente aqui no telão para ver as temperaturas previstas para amanhã. Olha, em Boston, trovoada ao longo do dia. Em Nova York, pancada de chuva também em Washington. E olha o mau tempo se espalhando por toda a costa leste, Norfolk, chegando em Atlanta. O tempo só melhora um pouco em Jacksonville e Miami, na Flórida, onde vai ter bastante sol, máxima de 96 nessa área. Em New Orleans, previsão de tempo encoberto, assim como em Houston, lá no Texas. Em Brownsville, a gente já tem o sol brilhando com máxima de 97 graus, bastante calor nessa região. 97 graus também em San Antônio, mas é sol com nuvens nessa área. El Paso, o sol vai brilhar forte nessa área, 88 graus de máxima, mínima de 66. Phoenix, olha, sol brilhando forte também, muito calor, 91 graus de máxima. Toda essa área aí da costa oeste a gente vê sol brilhando bastante, não tem nuvens nem em Los Angeles, nem em Las Vegas e também não tem em São Francisco, nessa região, máxima de 73, mínima de 57 graus. E olha, várias regiões estão sob alerta para chuvas, cheias e tornados. As múltiplas tempestades atingem pelo menos uma dúzia de estados. No Texas, as inundações históricas deixam dezenas de feridos e um menino de 4 anos morreu. O governador Greg Abbott disse que até agora mais de 400 moradores foram resgatados e seguem em abrigos temporários. As autoridades alertam que, apesar da chuva estar diminuindo, as ameaças não acabaram e as inundações devem durar dias. Em outras partes do país, na região centro-sul, como Oklahoma e Kansas, o problema são os tornados que estão se formando repentinamente, devastando regiões inteiras. Há também relatos de tempestades de granizo. As autoridades alertam que esses tornados fortes e de longa duração ainda são um risco. Então, quem vive nessas regiões, atenção para os alertas das autoridades que podem ser emitidos a qualquer momento. E a gente segue falando de chuvas intensas e alagamentos mortais, mas dessa vez a gente fala do Brasil, porque a situação está caótica no Rio Grande do Sul e isso é destaque na imprensa internacional e alvo de inúmeras correntes de solidariedade. Algumas delas aqui nos Estados Unidos. A empresa Aérea Azul está coletando doações na Flórida para levar direto para os desabrigados brasileiros. A modelo Gisele Bündchen se uniu a uma ONG conceituada para também arrecadar ajuda para mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas. O número de mortos da tragédia gaúcha já passa de 90, 131 pessoas estão desaparecidas e 2/3 do estado estão debaixo d'água. O Rio Grande do Sul vive um colapso sem precedentes e precisa de ajuda. A repórter Carolina Camargo tem mais informações para a gente. Uma verdadeira onda de solidariedade está mobilizando a comunidade brasileira nos Estados Unidos em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. São centenas de pessoas que estão se unindo para juntar o que podem e enviar para o Brasil através de empresas, organizações e personalidades. A modelo gaúcha Gisele Bündchen anunciou nas redes sociais que se associou a uma organização para arrecadar doações para as pessoas afetadas. Ela deixou o link da Brazil Foundation com as orientações e também locais com postos de coleta. Gisele postou uma sequência de fotos que mostra o tamanho da destruição em várias cidades. São áreas que estão completamente alagadas. Dados do governo estadual indicam que 2/3 do estado está debaixo d'água.
O número de mortos e desaparecidos aumenta a cada hora e as equipes de socorro, bombeiros, exército e voluntários trabalham dia e noite sem parar para resgatar os ilhados. Os consulados brasileiros nos Estados Unidos estão divulgando essa foto oficial, que indica como a nossa comunidade pode doar dinheiro de forma segura para bancos que estão trabalhando junto com o governo do Rio Grande do Sul. A empresa aérea Azul anunciou que está recolhendo doações na Flórida, nos Estados Unidos. A companhia postou este link com o endereço em Doral, onde eles estão juntando roupas, mantimentos, água e cobertores. A empresa também aceita donativos nos aeroportos de Fort Lauderdale e Orlando. Um avião deve decolar no sábado rumo ao Brasil. Está havendo uma mobilização de brasileiros, gaúchos, com doações de roupas, calçados, roupa de cama, produtos de higiene pessoal e esses produtos, esses itens serão todos encaminhados então ao Rio Grande do Sul via aérea. É uma forma de unir forças e estarmos, mesmo que de longe, apoiando e ajudando o nosso estado que tanto precisa. Os temporais no Rio Grande do Sul começaram em 27 de abril, ganharam força, provocando inundações inéditas. 2 dias depois, mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido afetadas pela catástrofe natural. As cenas são devastadoras e chocantes da região completamente submersa. O presidente Lula, que visitou a região, chamou de cenário de guerra. As projeções não são animadoras. Há mais previsão de chuva chegando no estado, com um ciclone extratropical próximo da costa da Argentina, que pode carregar ainda mais a frente fria que atinge o estado brasileiro. E se você está interessado em fazer parte desta corrente de solidariedade, é importante saber que os consulados brasileiros alertam a comunidade nos Estados Unidos a tomar cuidado com falsos grupos de doações. É preciso procurar fontes oficiais e organizações idôneas para garantir que a sua ajuda chegue aos necessitados. Outra maneira de ajudar é acessar o site e as redes sociais oficiais do governo do estado do Rio Grande do Sul. Lá existem todas as informações e orientações. Como existem, infelizmente, fraudes e golpes, o consulado em Nova York publicou, tanto nas suas redes sociais quanto no seu site, o link oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul para doações. É isso, meu estado precisa de ajuda, mas é bom ficar atento, né, Ruth, às fraudes, tem gente se aproveitando, então assim, vamos nos órgãos oficiais, gente, para fazer a doação. Infelizmente, nessas horas tem gente que também se aproveita da bondade alheia. É isso aí. Entra no site do governo do Rio Grande do Sul, lá tem todas as informações, os consulados também estão orientando. A gente deu todas as dicas aí na matéria, presta atenção. Vamos ajudar o pessoal porque a gente está precisando. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de Reis à Decadência. Boa noite, gente.